Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje vamos falar de um tópico que está em voga por causa da quarta temporada de Stranger Things. O que é isso, Lina? A gente vai falar sobre o pânico satânico, né? E a perseguição aí que teve dos nerds em 1980 e 90. Por que os valentões queriam bater nos esquisitos? Você vai saber agora. Bom, e antes da gente entrar no assunto principal de hoje, temos que falar sobre o nosso financiamento coletivo da editora RPG Planet Press. Nosso primeiro produto já está na reta final de financiamento coletivo no Catarse. Faltam só 20 dias mais ou menos e você já pode garantir o seu livro Old School Essentials, o tomo de regras, porque já foi financiado e a gente já atingiu as 2 primeiras metas. Então, todo mundo que participar do financiamento, além de poder escolher a faixa de apoio que deseja, ainda vai levar uma aventura nossa, Dívida de Sangue em PDF para Old School Essentials e também já vai levar a Zine Dispatches from the Old School. Do Diogo Nogueira, autor consagrado aí do RPG. E, além de tudo isso, você ainda pode escolher entre 2 variações de capa para o seu tomo de regras, né? Então, tudo isso está no link aqui na descrição. Não perca, temos os últimos 20 dias agora da campanha e é a melhor forma de conseguir o seu livro com um preço mais bacana. E queremos mais metas desbloqueadas. A próxima meta a ser desbloqueada são as fichas estilizadas por classe. Então, gente, vão embora que vai ser muito bacana. Muito bem, Lina, então vamos entrar no assunto principal de hoje, começando a falar o que foi o pânico satânico. Bom, o pânico satânico foi um tipo de pânico moral que aconteceu entre os anos 80 e 90 nos Estados Unidos e também se espalhou pelo mundo todo, inclusive teve no Brasil também, ainda tá rolando. Foi um negócio que meio que acabou, mas deu uma enfraquecida, mas sempre de vez em quando surge meio que por aí, tá né? enraizado, né, na memória das pessoas em função do que aconteceu nos anos 80 e 90. Sim, e o pânico satânico é um pânico moral. O que é um pânico moral? Esse termo foi cunhado por um sociólogo britânico chamado Stanley Cohen, em 1972, num estudo que ele fez, que conseguiu identificar quais são os padrões que levam a esse tipo de pânico generalizado. Normalmente, envolve um grupo de pessoas que é estigmatizado pela sociedade e alguma história, né, alguma coisa que aconteceu naquele lugar é amplificado pela mídia, a ponto de acontecerem algumas perseguições, podem acontecer inclusive até mudanças de lei por causa disso, prisões arbitrárias ou coisas bem graves por causa disso, mas que depois de um tempo, essa comoção social, né, essa convulsão social acaba passando rapidamente e o assunto meio que é enterrado, ou ele vira parte normal do dia a dia, dependendo do rumo que isso tomar. Pode ser bem perigoso ou pode ser só uma coisa passageira, dependendo do tamanho do pânico formado, né? Exatamente, são 5 etapas, a gente não vai entrar no mérito, né, porque senão vai ficar um vídeo muito técnico, mas se vocês quiserem depois, deem uma pesquisada no nome do Stanley, a gente vai colocar aqui também no link o nome da obra dele. É isso aí. E aí tivemos, então, nos anos 80, um cenário propício para o surgimento de um desses pânicos morais, que ficou conhecido como pânico satânico. Exatamente, a gente quer dar uma visão socioeconômica geral do início dos anos 80, né, e de algumas mudanças que tiveram no comportamento das famílias que influenciaram diretamente no pânico satânico, né? A primeira delas é a entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho. A gente tinha muitas mulheres trabalhando, mães e pais trabalhando e tendo que deixar os seus filhos, né, em escolas, enfim. Em creches, babás. E isso fez com que essa situação nova, né, fizesse com que as mulheres meio que se sentissem mais culpadas por estar deixando seus filhos ali à mercê da criação de outras pessoas. E o outro fator também importante foi o aumento do alcance dos chamados tele-evangelists, né, que são conservadores religiosos que começaram a aparecer cada vez mais na programação diurna da TV a cabo, principalmente, passando mensagens de guerra espiritual, digamos assim, né, que é parte forte da crença deles de que existe um mal, né, que existe soldados, digamos assim, das trevas trabalhando em nome do mal, escondidos na sociedade, e que as mães
e os pais precisam ficar atentos a sinais dessas influências maléficas do inferno aí, e isso tudo acabou se misturando e se transformando num barril de pólvora, né, que estava ali prestes a explodir no que seria o pânico satânico. Bom, e a fagulha que explodiu esse barril de pólvora foi o livro chamado Michelle Remembers, em 1980, né? Ele foi escrito por um psiquiatra chamado Lawrence Pazder e com coautoria da Michelle Smith, né, que leva aí o nome do livro. Ela era uma paciente, né, desse médico que passou por uma terapia controversa, né, que hoje em dia é desacreditada, não é mais utilizada de forma científica, que é a hipnose para você conseguir recuperar memórias perdidas, reprimidas por traumas e coisas assim, né? O livro todo é baseado nessas consultas entre os dois, em que a Michelle, teoricamente, teria se recordado de abusos sexuais e físicos que ela sofreu aos 5 anos de idade, que foram perpetrados pela própria mãe dela, e isso tudo com um tom de culto satânico, ritualístico, né? E o livro dá a entender que existem seitas satânicas ainda espalhadas pelos Estados Unidos e coisas assim, o que acabou gerando o pontapé inicial do pânico, porque o livro foi um best-seller, fez um sucesso tremendo. E aí, esse livro, como ele se tornou um best-seller, ele acabou atingindo aí, né, que esses cultos poderiam estar mandando mensagens subliminares, né, em quadrinhos, em jogos, em música, em filmes. Então, toda essa cena, né, da cultura pop acabou sendo afetada. Foi a época que as pessoas começaram a tentar ouvir mensagens ao contrário no disco, sabe? Foi a época das... A gente teve isso aqui no Brasil, teve. O pessoal falava que as músicas da Xuxa... Da Xuxa. Tinha o lance do Fofão. Do boneco Fofão ter uma faca dentro dele. Todas essas lendas urbanas, a gente tem as nossas versões brasileiras, mas essas lendas urbanas ganharam muita força nos anos 80 como resposta a esse medo, né, do oculto, essas coisas que estavam em alta na época. Exatamente. E aí o pânico satânico atinge Dungeons and Dragons em 1979, né? Quando um garoto, o James Dallas Egbert, ele era prodígio, ele só tinha 16 anos, ele estava estudando na Universidade de Michigan. Ele desapareceu. E aí os pais dele ficaram preocupados e, pediram, né, para investigar o caso, onde é que estava o filho deles. E aí teve toda uma questão, né, da avaliação do investigador. Bom, o investigador particular que a família contratou tinha a teoria de que por jogar RPG, né, o Dungeons and Dragons no caso, o garoto acabou se influenciando, misturando fantasia com realidade e foi se abrigar nos túneis, né, de ventilação no subsolo da universidade, como se fossem os labirintos que o personagem dele deveria atravessar no jogo, né? Essa teoria acabou sendo retratada pelos jornais locais como fato. E isso acabou criando essa repercussão grande que ficou conhecido como o caso dos túneis de vapor da Universidade de Michigan, né? E virou uma espécie de escândalo tão grande que até deu origem a um romance, né, chamado Mazes and Monsters, que em 1982 ganhou uma versão em filme. Um filme para TV estrelando Tom Hanks. O personagem acaba misturando realidade com uma fantasia, né? E aí no final das contas os amigos dele conseguem salvar ele. E no final das contas o James, né, o aluno prodígio aí, ele acabou tirando a própria vida, mas nunca foi encontrado qualquer elo entre isso e o jogo que ele jogava, né? Até porque ele também tinha outros problemas graves, né? Psicológicos, né? Depressão e também abuso de substâncias. Isso com certeza poderia ter contribuído mais do que qualquer jogo, né? Exato. Bom, e como se não bastasse o lançamento do filme em 82, também a gente teve mais um caso, infelizmente, que foi do Irving Pulling, né? O que aconteceu? O menino se matou com um tiro no peito, né? E a mãe acabou colocando a culpa em Dungeons and Dragons, né? E no diretor da escola, porque o diretor da escola jogava D&D com os alunos, né? Então ela fala que ali o menino morreu porque ele participou ali de um ritual, né? E que ele se matar foi meio que para completar a maldição ali que o diretor tinha dado pro menino, né? No jogo. Ela tentou processar o diretor e também depois tentou processar a TSR, que era responsável na época por Dungeons and Dragons. E acabou que ela não conseguiu ali ganhar nenhuma dessas duas causas, né?
e em função disso ela ficou frustrada e acabou criando uma ONG. É a ONG chamada Bothered About D&D, ou BAD, né, a sigla BADD, começou a fazer um trabalho de lobby, né, nas grandes meios de comunicação para tentar aumentar o conhecimento do público a respeito dos supostos riscos que Dungeons & Dragons poderia ter na mente de crianças, né, e que poderia levar a suicídio ou violência, alguma coisa assim. Essa teoria foi levantada e atingiu em cheio, ali na metade dos anos 80, grandes meios de comunicação. O primeiro a publicar uma matéria bem sensacionalista a respeito disso foi a Newsweek, com um artigo de setembro de 1985. O título era Kids, The Deadliest Game? O jogo mais perigoso? Então, é um título bem, assim, né, chamativo e tal, e que aparece, inclusive, no seriado, né, Stranger Things, nessa última temporada, a 4ª temporada. E aí, na sequência, a CBS tem um programa chamado 60 Minutes, que é como se fosse o Fantástico aqui no Brasil, tá? E eles fizeram uma reportagem sobre D&D e convidaram ali a ONG, né, a Patrícia Pulling e a ONG, o pessoal da ONG BAD, e em resposta também o próprio Gary Gygax, que é o coautor de D&D, participou dessa reportagem ali para falar que, na verdade, defendendo ali o jogo, né? A reportagem tinha esse ângulo também de contestar se talvez o jogo pudesse ser ou não perigoso e tudo mais. Bom, e tudo isso, gente, acabou gerando algumas mudanças, né, em Dungeons & Dragons, porque eles precisavam responder, a TCR precisava desconectar o jogo, né, a essas interpretações de que tinha a ver com culto satânico e tudo mais. No início a TCR até se aproveitou, digamos assim, dessa publicidade gratuita que a polêmica estava trazendo, e as vendas realmente dispararam de Dungeons & Dragons porque ficou sendo, né, retratado na mídia constantemente. Né? Mas, para pensar assim, na sustentabilidade do negócio, eles tinham que desassociar o nome deles a coisas ocultas, né? A satanismo e essas coisas mais sinistras. Então, eles começaram a fazer essa faxina, digamos assim, nas obras de D&D para tirar todas essas imagens diabólicas, né? Exatamente. Então, primeiro eles começaram a mudar as capas, né? Então, as capas do livro do jogador e do livro do mestre, que tinha aquele efrite, enfim, tinha esses ídolos, né, satânicos, saíram e no lugar delas entraram imagens de heróis. Exatamente. E depois eles mudaram também o título de um dos suplementos de D&D que chamava Divindades e Semideuses, né, o Deities and Demigods, mudou o nome para Legends and Lore, né? Ficou um nome mais lendas e conhecimento, coisa assim. Em vez de falar sobre semideuses e coisas religiosas que chegam próximo do religioso, eles se afastaram para a coisa mais fantástica possível, né? Exatamente. E aí, no finalzinho da década de 80, eles também tiraram, né, as expressões diabos e demônios dos livros, né, e substituíram por Tanarís e Batezus, justamente para falar assim, olha, esse jogo aqui, essas criaturas não existem e a gente não tá fazendo mais referências a diabos e demônios, porque isso daí pode aí, de repente, estar afetando as pessoas, confundindo as pessoas. Exato. Bom, e no Brasil tivemos, a partir do começo dos anos 2000, alguns casos, né, de crimes que foram, né, associados pela mídia local, né, por jornais locais e também pela grande mídia, a RPG, né? Infelizmente também isso aconteceu no Brasil. O primeiro caso mais notável, assim, se deu no ano 2000 em Teresópolis, onde 2 meninas, infelizmente, foram mortas, e as autoridades chegaram, inclusive, a prender, né, por alguns dias, um jogador de RPG que não tinha nada a ver com o caso, né, porque ele jogava GURPS e vampiro, né? Talvez ela tivesse associado aquelas roupas de vampiro que talvez eles usassem, né, para representar os personagens. E aí depois a gente tem o caso de Ouro Preto, que eu acho que foi o caso mais famoso e foi muito triste porque uma menina, né, foi assassinada num cemitério como se tivesse sido um ritual satânico mesmo, com 17 facadas, foi deixada com uma posição meio estranha ali no cemitério, como se tivesse participado de algum tipo de ritual. Nesse caso, né, que chocou a cidade de Ouro Preto, as autoridades foram vasculhar onde essa garota estava hospedada e era numa república. E essa república, né, estava tendo uma festa na cidade e essa república tinha pessoas com livros de RPG lá, né? E imediatamente o delegado responsável pelo caso associou aqueles livros a um ritual de bruxaria, alguma coisa assim, e 4 jogadores de RPG acabaram sendo investigados e depois chegaram até a ser presos, né? Alguns anos depois,
foram presos. A prima da vítima, inclusive, ficou quase um ano presa, né, enquanto respondia, né, enquanto aguardava responder o caso na justiça. Então, realmente teve uma repercussão grande. E aí, essa repercussão foi tão grande que o jornal Estadão, né, publicou uma matéria e essa matéria tinha como título O Crime do RPG. Né? Então, isso teve uma repercussão muito grande, porque o Estadão é um jornal... Sim, de alcance nacional, né? E acabou que esse caso, em 2009, todas as pessoas indiciadas foram inocentadas, né, com o júri popular não encontrando nenhuma conexão entre elas e o crime, não havia provas, não havia nada substancial que pudesse incriminar esses jovens, né? Então, finalmente eles se viram livres dessas acusações e, infelizmente, nesse caso, o verdadeiro culpado nunca foi encontrado. Né? Talvez se o investigador, né, o seu delegado, não tivesse focado tanto naquela teoria do RPG, talvez ele tivesse mais recursos para investigar outras pistas. Né? E além da questão do Estadão, né, teve um vereador que até tentou passar uma lei proibindo que se jogasse RPG em Ouro Preto, para vocês terem uma noção de como que isso foi assim tão assustador ali para aquela sociedade, né? É verdade. Bom, e o terceiro caso é de 2005, aconteceu em Guarapari, Espírito Santo, em que uma família, né, 2 idosos e o filho deles foram mortos num aparente latrocínio. Os 2 suspeitos foram presos pela polícia e além de cometido esse crime bárbaro, tinham roubado cerca de R$4.000, né, das vítimas. E 2 dias depois, na confissão deles, eles disseram que praticaram o crime inspirados por um jogo de RPG. Mas esse caso, essa confissão, só aconteceu depois da participação do advogado deles, dos conselhos do advogado deles, que estava querendo tirar, né, a acusação de latrocínio, que é um crime hediondo, para homicídio simples, para que os 2 pudessem responder em júri popular, o que poderia aumentar um pouco as chances deles de ter uma pena menor, né? Mas assim, trazendo uma conclusão aqui para vocês, existem diversos estudos, inclusive a gente vai deixar linkado aqui embaixo no vídeo para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, de que não existe correlação entre RPG, né, e suicídios ou assassinato, nada disso. Lembrando que é um jogo que já está completando 50 anos e tem milhões de jogadores no mundo inteiro. Então, se tivesse realmente um efeito tão perigoso na cabeça das pessoas, nós teríamos muito mais, né, casos assim aparecendo toda hora, porque são milhões de jogadores no mundo inteiro. Então, além dos estudos não terem chegado à conclusão, estatisticamente você já vê que não tem base nenhuma, né, essa ideia. E assim, se você tem, né, algum amigo, algum parente, alguém que esteja com medo de você jogar RPG, fale para eles assistirem esse vídeo, que a gente explica um pouquinho, né? E a gente também vai falar um pouquinho o que é o RPG, né? É um jogo colaborativo, é um jogo onde geralmente as pessoas jogam como heróis, né? Procuram ajudar os outros, tem sentimentos nobres, né, nas suas ações, em sua maioria. Isso. E também que agora que finalmente, digamos, a cultura nerd se tornou uma coisa mais acessível, né? Os filmes da Marvel, da DC, os filmes tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter e tudo mais, se tornou uma coisa tão evidente, e isso com certeza diminuiu a estranheza que causa um hobby como o RPG, e essa estranheza é um dos combustíveis que aumentam o preconceito. Então, por sorte, a gente está vivendo essa época em que ser nerd não é mais aquela coisa terrível, aquele estigma que era antigamente, né? Então, que bom que estamos nesse período, mas, ao mesmo tempo, agora é hora dos nerds também segurarem o julgamento moral sobre as pessoas, que eu acho que também isso, infelizmente, também ocorre, né? Algumas pessoas defendem o RPG de forma tão violenta que, às vezes, acusam a vítima que sofreu um crime desse de ter um comportamento ruim, alguma coisa assim. Então, é sempre bom tomar cuidado, né, para você não replicar os ataques que você sofreu, né, por jogar RPG e transbordar isso com as pessoas. É porque a pessoa que está sofrendo um luto, né, ela vai tentar achar uma explicação para aquele luto, né? É insuportável viver sem uma explicação. E às vezes essa explicação pode ser simples demais. Parece que tá aquilo ali que tá na sua frente. Então, ter muita delicadeza da forma como a gente vai falar e entender esse processo de luto. Eu acho que a comunicação e a informação são as melhores formas, né, da gente levar o que é o RPG para as pessoas, né? Exatamente. E se tiver algum professor aí querendo
implementar um projeto de RPG na sua escola, quiser tirar algumas dúvidas aí, também deixe nos comentários que a gente pode conversar com vocês. Exatamente. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Realmente, o que tá aparecendo em Stranger Things, a gente acha que não deu spoiler, é um panorama geral, né? Tema geral do que acontece. Aconteceu, né? Realmente foi real. Aconteceu na realidade. A parte do Vecna aparecer lá não é real. Mas o resto ali... Tem isso que você falou agora, eu acho interessante, que foi uma coisa que eu falei pro Cello desde a primeira temporada, né? Que eu acho que talvez não tenha sido de propósito, mas veio a calhar pra uma coisa boa, né? Que os monstros, quando aparecem em Stranger Things, eles são diferentes dos monstros de Dungeons and Dragons. Tanto a fisionomia deles, né? Quanto as características, o conceito do monstro. Às vezes tem alguma coisa ou outra que tem a ver... Similar, né? Mas a maior parte da característica daqueles monstros ali que aparecem no seriado não tem nada a ver com os monstros de Dungeons and Dragons, né? Pode não ter sido proposital? Pode, mas é legal porque ficou meio que uma fantasia dentro da fantasia e aí se separa isso daí, principalmente Fantasia agora, de realidade, né? pra esse 4º episódio aí, eu achei bastante interessante. Então é isso, pessoal. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês já passaram por alguma situação constrangedora por jogar RPG, se já aconteceu com você e como você lidou com isso. E lembre-se, espalhe o amor. Exatamente. Valeu, gente! Tchau!